uma escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir, mil motivos pra negar o chamado que ele fez e me tornar mais uma vez livre enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Fecho os olhos para andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Cada passo sem você traz um risco sem igual. Eu quero sempre continuar livre enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim, da culpa, da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou
obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por dinheiro nenhum, por tesouro algum, eu trocaria. O que Deus me deu, minha bênção, minha família. Não é um bem qualquer, é herança de Deus pra minha vida. Vou sorrir, cantar, eu vou declarar que alegria. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Eu vou proteger, por ela lutar, vou entregar a Deus. O meu bem maior nessa terra quer minha família. Vou orar a Deus, vou buscá-lo mais, vou obedecer. O que Ele disser, vou valorizar, pois não quero perder. Família, bênção de Deus, fruto do seu amor, caminho que o mundo esqueceu, de volta para o seu Criador. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das suas mãos, pertence a ti, está no teu coração.
só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a nossa oração de sempre. Sempre precisamos conhecer a vontade e desejamos que essa vontade, que é a vontade do Senhor, ela se cumpra na vida de cada um de nós. Queria saudar aí a todos com a paz do Senhor Jesus, a Lúcia, a Isilda, a Bárbara, a Vânia, a Karina, a minha sogra Marlete e a Sueli, o pessoal que estiver por aí nas salas de vídeo, não é? Tem gente que já esteve conosco às 7 horas da manhã, não é? A Vânia estava com a gente, Isilda, e eu digo que domingo é uma maratona, não é? De adoração, de busca do nome do Senhor. Nós vamos orar agora e não apenas apresentarmos o nosso domingo na presença do Senhor, mas como a nossa vida, como uma adoração, né? Como adoração ao nome do nosso Senhor. Pai, queremos te agradecer por esse domingo e desejamos, Pai, que ele seja um domingo muito abençoado para todos os irmãos. Pai, queremos colocar o nosso coração como uma oferta de adoração ao nome do Senhor. Nosso coração seja nesse momento limpo pela água da Tua palavra, que o nosso coração seja refrigerado pelo bálsamo que o Espírito Santo traz para a vida daqueles que creem, que a Tua palavra nos ensine, que o Teu nome seja glorificado naquilo em que vamos falar aqui. Colocamos, Senhor, o nosso coração, a nossa vida à Tua disposição para que o Espírito Santo nos atravesse, fazendo a obra que nós não sabemos como ela pode ser feita se o Senhor não a fizer. Ó Pai, que seja uma manhã, um domingo de cura, de bênçãos.
Visita teu povo, Senhor Deus, traz a cura de enfermidades, traz paz às famílias, que as mesas sejam repletas de amor. Ó Pai, livra-nos da discórdia, livra-nos da desavença, livra-nos do caminho do desamor e que haja um banquete de alegria, ó Deus, nos nossos lares. Que o Senhor encha as nossas casas com a alegria, com a unção que vem do Senhor. Diante dos desafios propostos, que sejamos vencedores ao estarmos, Pai, organizados, ao estarmos armados com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo sobeje, transborde, encha a vida de cada um de nós e que possamos tão somente viver compartilhando esse amor. Que recebamos o Teu amor e o Teu amor seja compartilhado por cada um de nós. Que a nossa boca, Senhor, possa liberar palavras abençoadoras, edificantes, consoladoras, pacificadoras, fortalecedoras. Que a nossa mente, Senhor, se desfaça de toda e qualquer confusão, preocupação, ó Deus, agitação. Livra nosso coração de ser um coração agitado pelas ondas da vida, nos coloca na embarcação da Tua presença e que sigamos firmes, sabendo que estamos em Ti e que assim estamos protegidos. Toca, Senhor, nas nossas emoções, tempo tão complicado, Pai, como o que nós estamos vivendo, por certo afeta as nossas emoções, que o Senhor coloque em ordem, que não sigamos o curso, ó Pai, das circunstâncias adversas que agitam o nosso coração, nossa alma, mas que possamos seguir o curso do Teu amor, do Teu poder em nós. Há poder no nome de Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra, nos purifique, nos proteja, nos envolva, nos cubra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, nós temos uma palavra que eu coloquei na descrição, que está localizada em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Eu quero ler contigo a partir do verso 22 e eu vou até ao 26. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 22. Eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor: e porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Bom, em primeiro lugar, sempre precisamos refletir, identificar quem é que conduz a nossa vida. Nesse texto fica claro para nós que aqueles que eram chamados de os amigos de Daniel não tinham Nabucodonosor, a autoridade constituída entre os homens, como algo que dirigisse a vida deles.
A gente pode, por exemplo, cumprir as leis de um país, a gente pode praticar a nossa cidadania, exercê-la votando, escolhendo nossos representantes, porém, qualquer cristão sabe que quem dirige a vida daquele que crê em Jesus é o próprio Senhor e não homem absolutamente nenhum. E fica muito claro nesse texto que eles deram preferência a seguirem a voz de Deus do que a voz dos homens. Então, em primeiro lugar, a gente tem que medir em todo o tempo até que ponto a gente não está se deixando conduzir pelos homens, pelo curso desse mundo, ou se a gente está completamente direcionado, se deixando conduzir pelo Espírito Santo. Se a gente tiver dúvida, a gente sempre pode orar sobre isso, dizendo: Senhor, que eu não siga o curso desse mundo, mas me deixe conduzir pelo curso do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração sincera, porque de fato a gente não sabe, às vezes estamos seguindo o curso do mundo e não percebemos. Por quê? Nos apavoramos, nos descontrolamos, nos amedrontamos, ficamos desanimados, desalentados, muitas vezes porque estamos, sem perceber, seguindo o curso das circunstâncias desse mundo, que na verdade não são as circunstâncias que nos governam. A gente sabe que o governo do Senhor é um governo que está acima de toda e qualquer autoridade, de todo e qualquer sistema de governo. E quando eu falo de governo aqui, eu não estou falando politicamente, eu estou falando de governo das emoções, eu estou falando de direcionamento de vida. O que é que direciona a tua vida? Aquilo que os outros têm, fazem ou deixam de fazer, ou aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida? Precisamos escolher, as duas coisas não dá. Acabamos por nos contradizermos se a gente se aplica a Deus e ao mesmo tempo ao curso desse mundo. Eu acho interessante que a preocupação dos amigos de Daniel não era simplesmente dar uma resposta a Nabucodonosor. Eles sofreriam a punição pelo fato de não estarem se voltando à adoração de Nabucodonosor e não se preocuparam em dar uma resposta. Veja, às vezes você se preocupa demais em dar uma resposta para as pessoas. Às vezes você se organiza muito em função de dar uma justificativa para todo mundo, que justifique aquilo que você faz ou deixa de fazer, quando na verdade precisamos prestar contas a Deus. Óbvio que a gente não pode ser irresponsável, indiferente nas nossas relações, mas não pode haver exagero, porque às vezes passa do ponto e a gente está vivendo uma vida para as pessoas, a gente não vive para uma plateia de pessoas, a gente vive para Deus. A gente cumpre as leis, a gente vive uma vida com sensatez, com equilíbrio, mas jamais podemos exagerar, ultrapassar aquilo que se espera de nós em relação às pessoas, porque, na verdade, precisamos prestar contas para Deus da nossa vida. Então, aqueles homens estavam tranquilos. A gente serve a Deus, quem há de nos livrar ou não é com Deus. Isso é com Deus, a gente não vai. Não é? Aliás, a nossa fé é uma fé que não é condicional. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus e deixar de ter fé porque o resultado que eu esperava não aconteceu. Não, eu tenho que ter fé em Deus. Fé em Deus significa que eu vou crer em Deus em qualquer circunstância. Eu não coloco Deus sob suspeição, no sentido de que condiciono minha fé aquilo que creio, o quanto creio, à medida que ele faz aquilo que eu quero. Não, porque eu tenho tanta confiança em Deus, é isso que se espera do cristão, que ele tenha tanta confiança em Deus, mas tanta confiança em Deus, que aquilo que Deus fizer, tá bom, tá bem feito. Aquilo que Deus faz, acabamos de cantar, que o plano melhor vem de Deus para nós. O plano melhor vem de Deus, não vem de mim, de você. Cogitamos coisas, planejamos coisas, nos organizamos para fazer coisas, mas na verdade o mais importante é crermos que aquilo que Deus faz está bem feito. Aqueles homens tinham
uma confiança e num momento muito complicado, porque eles iam ser jogados numa fornalha. Eles são lançados numa fornalha, nada lhes sucede, Deus estava presente com eles, é preciso que eu e você saibamos que Ele vai conosco na fornalha. Ela talvez não possa ser evitada, também precisamos saber disso. Talvez Deus não vai evitar que você passe pela experiência da fornalha, porém, vai estar contigo e você vai sair ileso, porque o fogo só destrói aquilo que é feito de um material passível de ser destruído. O fogo dos homens só queima aquilo que é carnal, aquilo que é passível de ser destruído. O fogo do homem não é capaz de aniquilar, destruir aquilo que Deus faz. Havia um propósito no que estava sendo feito. Mas hoje eu não queria me deter nos amigos de Daniel. A minha proposta hoje é outra. O texto que nós lemos diz que aqueles que lançaram os amigos de Daniel na fornalha morreram. Eu estou chamando esses homens de soldados de morte. Quero que você caminhe aqui comigo. Nabucodonosor é a autoridade constituída, ele tinha a sua entourage, ele tinha a sua estrutura militar, ele tinha homens a cargo dele, e aquilo que esses homens cumpriram diante da ordem, diante do decreto de Nabucodonosor, os levou à morte. Eu quero falar sobre os soldados de morte. Olha o resultado. É algo muito rápido, mas profundo. Olha o resultado de quem serve a Nabucodonosor. Quando a gente se deixa conduzir pelo curso desse mundo, a gente serve a alguém que nos encaminha para a nossa própria morte. Olha que coisa que aconteceu. Os amigos de Daniel não morreram na fornalha, mas quem os lançou ali morreu. Se a gente vive uma vida de preconceito, de julgamento das pessoas, de acusação, se a gente se detém na vida dos outros no sentido de promover a acusação, avaliações, o que acontece? A gente é que morre. Tem muita gente viva fisicamente, mas morta espiritualmente, porque está cumprindo as ordens de Nabucodonosor. O nosso coração carnal, ele funciona como um Nabucodonosor. O nosso coração, sem Deus, funciona como um governo que nos conduz à morte. A palavra do Senhor diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O que é que eu ganho seguindo o curso do meu coração? Morte. Quem lançou os amigos é que deveria estar vivo, e quem foi lançado atado, amarrado no fogo, deveria morrer. Mas aqui há uma história diferente acontecendo. Quem jogou, morreu, e quem foi jogado, viveu. Ainda que te joguem no fogo, Deus vai ser com você e vai te preservar. Mas nós não podemos ser aquelas que vão lançar no fogo. Às vezes uma palavra da tua boca está lançando alguém no fogo. Está amarrando uma pessoa. Precisamos cuidar das nossas palavras, porque aquilo que falamos para as pessoas pode prender pessoas, pode amarrar pessoas, pode ferir pessoas. E ainda que a intenção seja de matar pessoas emocionalmente, a consequência, quem sofre, somos nós. Eu não quero ser soldado de morte. Eu não quero ser alguém que se aplica em fazer o mal a outrem e pagar com a minha própria vida. Até que ponto você não está pagando na sua vida? Até que ponto você não está sofrendo o dano de ser alguém que lança palavras de morte sobre as pessoas? Você quer ver uma coisa? Para ficar claro o que eu estou falando. Uma coisa que não pode existir na vida do crente
é o tal do bem feito. Se alguém se diz cristão e abre a sua boca e diz: aconteceu isso com a Lúcia, bem feito para ela. Isso é palavra de morte. E quando a gente se torna soldado de morte, quem morre somos nós. O que é que está te amarrando hoje? Deus, Ele é fiel para te libertar. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, não há liberdade para quem deseja escravizar as pessoas, manipular as pessoas, atribuir culpa, transferir culpa para pessoas. Eu quero dar uma palavra de ânimo. Se você estiver sofrendo por conta de algo que alguém esteja fazendo com você, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai preservar a sua vida. Mas a atitude de confinar alguém a uma situação emocionalmente negativa é uma atitude suicida. Eu não quero ser um soldado de morte e para isso eu vou precisar me aplicar à palavra de Deus para que a minha boca reproduza a verdade dessa palavra. Eu preciso falar Jesus. Quando é que eu falo de Jesus? Quando eu digo onde é a minha igreja? Não. Eu falo de Jesus quando ao abrir minha boca, eu falo o amor, eu falo sobre o perdão, eu falo sobre o ajudar o próximo, eu falo sobre consolar os que choram, quando eu levanto, ergo as pessoas. Então tem trabalho para a gente. Não é só não ser soldado de morte, mas é ficar a serviço do general, do Senhor dos Exércitos, e se aplicar em fazer a obra dele, a obra que ele tem para a nossa vida. Ser soldado de morte mata. Ser soldado de morte confina, amarra a nossa própria vida. Pior fogo do que o fogo em que foram jogados os amigos de Daniel é o fogo de lançar pessoas no fogo. O que mais queima é aquilo que você fala para o outro, até no sentido de prejudica mais ainda a mim e a você. E às vezes a gente sente vontade de jogar pessoas no fogo, não é? Pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos caluniam, pessoas que nos prejudicam, mas o Evangelho não nos chama para sermos soldados de morte, mas para sermos agentes promotores de vida e de paz na vida das pessoas. Houve um grande testemunho, o resultado, eu sempre digo isso para as pessoas, a única coisa que vai sobrar dessa luta que você está vivendo, desse problema que você está atravessando, é algo que você possa testemunhar a respeito da glória de Deus, é algo que vai glorificar o nome do Senhor. Deus vai ser glorificado na sua vida. Apesar do fogo onde te lançaram, apesar das cordas com que ataram, circunstâncias muitas vezes nos amarram. Doença, dificuldade financeira, problemas familiares, quantas coisas nos amarram. Mas em todas elas, Deus está conosco, Ele nos resgata e ainda nos dá uma história de vitória que pode ser testemunhada, compartilhando a glória de Deus num ponto, numa dimensão, num nível em que outras pessoas se animam a ouvirem a tua história. As pessoas vão olhar para a Isilda, para a Lúcia, para a Vânia, para o Paulo, para o Eduardo, para a Marlete, e vão dizer assim: que história! Quão grande é o Senhor a quem eles servem. Agora, aqueles que jogaram na morte, não sobra nada. Então, é aquilo. As nossas palavras, quando não são palavras de vida, não trazem edificação nem para nós, nem para quem as ouve. O problema é que aqueles que estão a serviço de Nabucodonosor, eles não sofrem, eles não desfrutam de nenhuma bênção. Então, aqueles que seguem o curso do seu próprio coração, das suas próprias emoções, não são edificados. Então, eu já sei que um alerta
é emitido, um sinal é dado sobre a minha própria vida. Se eu seguir o curso das minhas emoções, o resultado não vai ser bom. Eu estou com vontade de fazer, mas se eu ceder essa vontade, estarei sendo um soldado de Nabucodonosor e ao tentar fazer o que eu acho que vai resolver, na verdade estarei prejudicando a mim mesmo. Eu quero te convidar nesse momento a gente orar, terminando essa transmissão, não preocupados, mas animados de não precisarmos ser soldados de morte e termos um Deus que vai conosco até na fornalha. Eu creio. Pai, apresentamos a nossa vida diante do teu altar. Talvez estejamos amarrados por circunstâncias. Talvez estejamos diante de um fogo que parece vir para nos destruir, mas que sintamos que o Senhor está conosco na fornalha. Ó Pai, que possamos testemunhar, abrirmos a nossa boca para falarmos não das amarras que nos envolvem, mas do teu amor que se faz presente e é motivo de alegria para nós. Que o teu poder seja manifesto, Senhor, e que nem o fogo nem as amarras sejam capazes de conter aquilo que sentimos por ti e com a nossa boca aberta possamos glorificar o teu nome, com o nosso coração aberto possamos te adorar, com a nossa mente, Senhor, possamos prestar a ti todos os dias um culto racional, agradável, aprazível aos teus olhos. Livra-nos, Senhor, de seguirmos o curso desse mundo, livra-nos de sermos soldados de morte, que sejamos promotores de paz e vida sobre a vida das pessoas. Livra-nos, Senhor, de nos apresentarmos disponíveis para o curso do mal. Livra-nos de sermos seguidores de Nabucodonosor, que não sigamos a concupiscência da nossa carne, mas nos apliquemos a ver o Espírito Santo prevalecendo, permanecendo e agindo na nossa vida e no nosso meio. Ó Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Glória a Deus, muito bom estar com vocês aí. Eu quero dar um recado. Logo mais, nossa transmissão vai ser feita na Igreja Metodista em Palmeiras. Nós estaremos pregando lá em Cabo Frio, às 19 horas. Eu vou passar para vocês o link em que vai ser transmitido o culto. Vou tentar transmitir também, mas nosso trabalho hoje à noite será às 19 e a gente vai transmitir, estaremos fazendo o culto lá na Metodista de Palmeiras. Eu vou estar fazendo louvor e vou estar pregando na igreja do pastor Marcelo Fraga, lá em Cabo Frio. Vou passar todos os dados aí para vocês, para aqueles que desejarem, poderão acompanhar. Amanhã a gente dá continuidade à nossa devocional às 7 horas da manhã. Eu faço votos que todos tenhamos um domingo muito abençoado. Um beijão.